Estimados, eu queria ter uma conversa com todos vocês, fazer um alerta e me inserir numa campanha que vários camaradas do PSOL estamos envolvidos. O PSOL hoje tem 220 mil filiados e cada vez mais se afirma como um partido eleitoral e não como um partido militante. Há cada vez mais filiados e o número de filiados não alimenta proporcionalmente o número de militantes. Isso é fruto da luta política que nós estamos envolvidos, da conjuntura nacional e na triste tradição brasileira de transformar partido político, que devia cumprir um papel militante, num comitê eleitoral. Está com os dias contados no Brasil porque a crise está corroendo as estruturas do Estado, da economia, nas classes sociais e na cultura, como nós temos de maneira reiterada alertado. E a direção do partido decidiu, no meio da maior crise sanitária da nossa história, realizar ainda assim o congresso do partido. Com debates, observem, virtuais, que já limitam ainda mais a nossa situação, e votação em urna presencial, nos meses de junho, julho, para a realização do congresso em setembro. Mais grave ainda, estimados, limitou o número de delegados em 400. No congresso anterior, realizado em 18, nós tivemos muito mais do que isso. Então, nós temos que nos perguntar por que razão essa pressa, por que razão limitar a participação pela forma, debate virtual, e ainda reduzir o número de delegados num patamar de 400. Que lógica é essa que está oculta aqui? Nós precisamos discutir com o nosso povo, com aqueles que votam no PSOL, naqueles que são militantes e naqueles que são admiradores, que gostariam de um partido com uma definição pelo socialismo e pela Revolução Brasileira, da qual o PSOL cada vez se afasta mais, pelo seu caráter eleitoral. Então, nós ficamos observando isso e estamos radicalmente contrários a essa realização. E eu estou convocando a todos vocês para esse movimento que é Adia PSOL, adia o Congresso. É impossível, além de ser uma contradição gritante entre o discurso político dos parlamentares, da direção e de todos nós, que o protofascista tem uma política genocida contra o nosso povo, e realizar um Congresso para o qual não existe nenhuma pressa estratégica, digna de registro, compatível com os dramas do país, de realizar nessas condições, limitando o número de delegados, limitando a forma concreta que é o encontro, e que poderia ser feito sem nenhuma pressa, em janeiro, fevereiro do ano que vem. Então nós temos que fazer uma reflexão. Bueno, as condições estão cada vez mais claras. Lá no Rio de Janeiro, subitamente, Marcelo Freixo se apresenta como candidato a governador. Sem a exigência, me parece, que teve para ser prefeito. E isso nos causa um espanto. As pessoas podem mudar de posição, mas essa lógica obedece a um fenômeno mais estendido no Brasil, que se manifestou em São Paulo também. Subitamente Boulos se declara candidato a candidato ao governo de São Paulo. E pela imprensa propõe um toma lá da cá com o petismo e com Lula, sugerindo que o PT deveria apoiá-lo para governador, e é óbvio que a troca é apoiar a Lula para presidente. Essa decisão, tanto de Freixo quanto de Boulos, que naturalmente cada um pode decidir, terá que passar pelas instâncias do partido, só ocorre agora porque o Supremo Tribunal Federal, provavelmente essa semana, vai no pleno, naturalmente, devolver os direitos de Lula para concorrer à presidência da República.
E é claro que essa pressa do partido em realizar um congresso nessas condições, e já alguns candidatos se pavoneando como comitê eleitoral para Lula 2022, está comprometendo a história do partido e, sobretudo, o futuro do partido. Um político vulgar de quinta categoria, num debate presidencial, fez uma acusação ao PSOL, dizendo que o PSOL não passaria de um puxadinho do PT. Aquilo que um político vulgar falou lá atrás parece que está querendo se confirmar agora. E nós que temos um compromisso com a Revolução Brasileira, com o socialismo, e com a ideia de que um partido não se confunde com um comitê eleitoral, e muito menos está aqui para alimentar o cretinismo parlamentar, que é uma visão reduzida de política e, por excelência, uma visão burguesa de política, estamos aqui para dizer que o Congresso do partido tem que armar esses mais de 220 mil filiados que nós temos hoje num processo de politização. E que o Congresso realizado nessas condições e para esse propósito que se avizinha não é o melhor caminho. De maneira alguma, nós temos plena convicção. Por isso nós queremos que se adie esse Congresso. E que se faça o ano que vem. Qual é a pressa? Não tem nenhum assunto, exceto aqueles que o Diretório Nacional trata, que não possa ser resolvido com a atual composição de forças e com os atuais membros do Diretório Nacional. E inclusive com a atual executiva, da qual eu não participo. Mas não tem nada urgente que exija um Congresso realizado sob limitações estruturais próprias, 400 delegados, no meio de uma pandemia gigantesca que está todo mundo com temor justificado. Nós estamos chegando a quase 400 mil mortos. E o partido, na contramão do seu discurso, numa contradição gigantesca com o seu discurso, decide fazer um congresso. Nessa conjuntura, tanto a decisão do Freixo quanto a do Boulos, orientada exclusivamente por um apetite eleitoral, que vai se reproduzir no Brasil inteiro, está comprometendo o futuro e a independência do PSOL. E esse é um debate que precisa ser feito com todos os filiados, com todos os militantes. E aqueles que são simpatizantes, que querem um PSOL independente. Um PSOL que não seja um puxadinho do PT. E menos ainda uma moeda de troca para Lula 2022. E é por isso que eu estou aqui pedindo para vocês que assinem o manifesto de dezenas e centenas de camaradas do partido que estamos pedindo em uníssono o adiamento do Congresso. E peço também que você faça uma reflexão sobre isso. Muita gente entra no partido nos processos eleitorais. Se eu não estou equivocado, vocês poderão checar, no último ano o PSOL teve quase 100 mil filiados. É claro que isso tem a ver com as conjunturas eleitorais, com o interesse eleitoral momentâneo, não é? Porque esse é um período de baixa de luta social. Portanto, esse movimento de filiação, ele obedece mais a uma lógica eleitoral do que uma lógica de luta social. Eu peço que você faça uma reflexão, tal como é que eu estou fazendo aqui. E como outros camaradas de outras correntes do partido também estão fazendo. Pedindo para você se somar na luta pelo adiamento do Congresso. E que você siga as teses da Revolução Brasileira. Você vai receber aí no teu estado um manifesto da Revolução Brasileira que se soma com uma quantidade de dezenas, centenas, milhares de companheiros que estamos pedindo o adiamento do Congresso. Então eu estou pedindo a tua atenção e sobretudo a tua reflexão militante, crítica, não seguidista, não com um espírito eleitoral, mas observando a crise brasileira. O pessoal tem que tematizar a crise. Esses que pensam que só acompanhar o calendário eleitoral vai dar vida longa para o PSOL estão enganados. Vão levar o PSOL para um beco sem saída. Nós estamos no turbilhão de uma crise cíclica capitalista e no centro de uma crise da república burguesa que apodrece diante dos nossos olhos. E no outro lado, um proto-fascista, o presidente da República, Bolsonaro, que atua decididamente na toada de criar aqui um movimento de massas pela direita e um Estado policial. Nesse contexto, transformar os partidos num mero instrumento eleitoral é uma debilidade estratégica da esquerda brasileira. Um esquecimento programado das lutas do passado. E um esquecimento pior ainda
da decadência dos partidos cuja expressão máxima é o petismo, afundado numa crise política, programática e moral sem remissão, que a volta de Lula ao cenário não resolve, senão aprofunda essa crise. E o PSOL não nasceu para ser o espírito crítico do liberalismo de esquerda decadente. O PSOL nasceu e só terá importância no futuro imediato e na história da Revolução Brasileira se ele se comportar para além disso, se ele se constituir numa superação histórica dos dramas de uma esquerda que se contentou em fazer justiça social nos limites do capitalismo e não lutar pela Revolução Brasileira, pelo socialismo no Brasil. É essa referência crítica que milhões de desiludidos, de abandonados, de explorados, de oprimidos no Brasil inteiro, nesse vale de lágrimas gigantesco produzido pelo capitalismo dependente e rentístico, pela crise cíclica do capitalismo e pela gestão ultraliberal do Estado e da economia na mão do proto-fascista, está ampliando. E nós não estamos vendo uma referência crítica. A referência crítica não é Lula. A referência crítica é o programa da Revolução Brasileira. Que é isso que nós temos que colocar em questão. Abandone esse imediatismo. Toda eleição, o pessoal sai com a ideia de que ampliou a bancada e a República se afundando. Toda eleição nós temos mais deputados, vereadores e prefeitos. E o partido não busca e não garante uma identidade socialista e revolucionária no Brasil. Então, leia nosso manifesto, faça uma reflexão sobre o nosso chamado e assine a nossa petição. Adiante e à esquerda sempre, camaradas. Até breve.